Olá, eu sou Ana Paula Malagueta, idealizadora e guardiã do Devchala, Jornadas de Autodesenvolvimento e Empoderamento Feminino. E hoje eu vim trazer para vocês um pouco, uma introdução do que seria esse convite para participar desse primeiro curso online, do qual eu estou muito orgulhosa, que vem sendo construído já há alguns meses, com a ajuda de mãos de mulheres incríveis, participando na arte, participando no design e trazendo, para a vida, para vocês, junto comigo, esse projeto, que já acontece de outras maneiras, em formas presenciais e dentro dos trabalhos em grupos e atendimentos individuais, mas eu senti essa necessidade de levar para mais mulheres essas sabedorias tão importantes para nós no nosso dia a dia. E para isso eu vou trazer 4 histórias para a gente abrir e ter uma visão maior desse projeto, desse curso online, o curso programa A Mulher Cíclica. Na primeira cena nós temos uma menina que estava na escola e foi no banheiro, pediu para a professora para sair, foi no banheiro, e quando ela chegou lá no banheiro, ela viu, algo estranho na calcinha e ela ficou preocupada e ao mesmo tempo assustada, sem saber o que fazer. Pegou muito papel higiênico, colocou no meio da calcinha, amarrou a blusa na cintura e voltou para a sala. E quando vieram buscar ela na escola, ela chegou em casa e, meio sem saber, o que fazer, contou, para a mãe dela o que tinha acontecido. E aí a mãe dela disse: você ficou menstruada, tô aqui o absorvente, coloca lá e a partir de agora você é mulher. Cuidado só para que agora em diante você pode engravidar, tá bom? Eu acho que você não vai querer isso. Na segunda cena, a gente tem uma mulher que tem uma posição boa numa empresa. Ela trabalha o dia todo, ela faz faculdade à noite e nesse meio termo ainda tem um tempinho para fazer algumas outras coisas, uma academia, um pilates, e ela fica muitas vezes fazendo horas extras, fazendo trabalhos porque os homens, da empresa, que tem bastante homem, mas tem bastante mulher também, mas no modo geral ela almeja um determinado cargo e para ela se sentir, mais parte, ela costuma ficar fazendo horas extras e trabalhando bastante, num ritmo bem acelerado, e quando chega no sábado ela fica praticamente muito cansada, então ela acaba dormindo muito mais tempo, fica sem energia para fazer as suas coisas. Isso às vezes acontece no dia da semana também. Ela chega e fica bem cansada, acorda já muito cansada, E depois de um tempo, nesse ritmo frenético, ela realmente, caiu de cama e descobriu que ela estava com endometriose. Na terceira cena, a gente vê uma mãe de 2 filhos, e o marido dela trabalha bastante. Ela decidiu, ficar com os filhos até mais ou menos os 2 anos de idade e voltar a trabalhar só depois. E agora que o filho fez 2 anos, ela voltou a trabalhar, então ela está fazendo malabarismos entre a parte que ela fica com o filho e a parte que ela volta a trabalhar, e também os momentos em que ela tem os desejos de voltar a estudar algumas coisas, buscar alguns cursos de questões que ela sempre quis, e ela se vê, nesse momento muito sobrecarregada. Ela percebe que não teve espaço para si, que os seus desejos e as suas vontades, ficaram para trás, e ela vive em função do ritmo de todas as pessoas da casa dela, dos filhos, do companheiro e das solicitações, de todos, ficando com muito tempo para ela ficar sozinha. E os únicos momentos em que ela de fato consegue ficar sozinha é quando
A menstruação dela chega e ela fica com uma cólica tão terrível que ela tem que ficar de cama. E a quarta cena, nós temos uma mulher que nos últimos anos está passando pelo período da menopausa. E até agora, mesmo fazendo todos os cuidados alimentares e atividade, ela ainda assim sofre muito com todos os sintomas da menopausa, e ela está sentindo que isso é uma grande tortura, né? E ela olha para trás e fala: eu achava que isso iria acabar, eu sofri tanto com a minha menstruação ao longo de toda a minha vida, eu tinha esperança de que a partir do momento em que a minha menstruação acabasse, eu ia acabar e parar de sofrer de uma vez por todas, e isso não aconteceu. E fecha aqui essas 4 cenas, que são 4 cenas aqui fictícias, mas não fictícias. Eu já tive bastante mulheres ao meu redor que trouxeram cenas similares, né? E eu mesma já me vi em situações dessa maneira quando eu não tinha esse conhecimento do que seria uma mulher cíclica. O que todas elas têm em comum é mulheres vivendo dentro de um padrão linear e fazendo tudo possível, né? Muitas vezes a vida até demandando isso, de que ela sustente esse padrão linear, independente de qualquer coisa, independente do que o corpo dela diz, independente do que ela sente, independente do que ela está vivenciando, independente dos seus desejos internos. É aquela frasezinha, keep going, né? Segue adiante, continua vivendo e fazendo o que você tem que fazer, independente disso. E nessas cenas, né, geralmente entra também muitos remédios, muitas outras coisas que nós, né, muitas mulheres acabam tomando para mascarar essas sensações, esses sentimentos e continuar trabalhando, continuar cuidando dos outros, né, continuar seguindo a vida e de uma forma ou de outra lidando, né, com esses sintomas, né? E lá desde o princípio, se a gente vê a historinha da menina, é claro que tem muitas histórias diferentes, né? Já ouvi histórias de mães que fizeram festa, que celebraram e realmente instruíram as meninas, mas não é a história que eu mais ouço. E o que tem em comum ali é a falta do conhecimento, né? A falta do saber que antigamente era passado de mãe para filha e de avó para mãe para filha, entre as mulheres, por exemplo, nas tendas nas tendas vermelhas, nas tendas da lua, onde as mulheres se juntavam e passavam esse conhecimento umas para as outras, ou até mesmo nas casas, né? A gente não precisa ir tão longe na linha do tempo para ligar com isso, né? E a grande intenção, né, da mulher cíclica e de todos os atendimentos e, né, vivências que eu vou conduzindo, que tem isso como grande princípio, né, até mesmo o yoga que eu conduzo, é fazer com que a mulher venha de volta, né, para essa ciclicidade que é a sua natureza, né, que elas consigam encontrar de verdade aquele lugar onde elas vão se curar, onde elas vão se restaurar, onde elas vão chegar e falar: aqui sim eu me encontro. E isso não quer dizer que ela vai deixar de viver o que ela está vivendo, mas sim ela vai entrar num outro ritmo, num outro fluxo, que não é o linear. Nós mulheres não somos lineares, né? Nós não somos solares, não somos regidas por essa linearidade e constância, né, desse padrão masculino que muitas vezes a grande maioria tenta seguir ou acaba seguindo inconscientemente para se adequar, para viver, para conquistar o que ela deseja conquistar no mundo dos homens. E a grande questão aqui é: nós conseguimos fazer tudo isso e conquistar tudo que nós desejamos através dessa nossa natureza feminina também, né? Sim, é possível sim. É possível chegar onde você quer chegar sem ter que vender a sua alma, né? Literalmente para o diabo, que é para essa existência sofrível o tempo todo, né? Que faz muitas vezes muitas mulheres pararem simplesmente no momento em que algo muito drástico do corpo acontece. Onde ela descobre, por exemplo, uma endometriose, que eu dei de exemplo porque muitas mulheres vêm para mim com endometriose, ou com síndrome do pânico, ou com depressão, né? Ou sofrendo na menopausa, enfim,
X questões, das mais graves, as mais simples, mas a questão é que muitas delas realmente só vêm atrás desse trabalho de conexão feminino quando algo muito drástico chega, ou seja, quando o corpo já está avisando há tanto tempo, mas nós na nossa linearidade não damos ouvido, tomamos um remedinho aqui e ali e continuamos seguindo, e tem hora que isso chega num patamar que não dá mais, né? A natureza feminina sendo sufocada por tanto tempo, fala assim, não dá mais, né? Eu largo aqui as mãos e agora você tem que fazer alguma coisa. Então é nessa hora que a gente olha de volta para esse feminino, né? E a nossa verdadeira natureza como mulher está na natureza. Ela está aqui ao nosso redor o tempo todo. É claro que é mais difícil para nós que vivemos, né, cidades grandes, né? Fica difícil às vezes olhar para o céu e saber que fase da lua está lá em cima. Muitas vezes nós não olhamos, estamos trabalhando tão freneticamente que só vamos dar conta quando ficamos doentes, né? E eu tenho às vezes alunas que estão lá enlouquecidas e eu estou tentando dar uns toques, mas ela só toma consciência quando realmente fica doente. Aí fala, agora eu preciso. A gente sempre precisa, porque a nossa natureza está aqui o tempo todo nos chamando. Então a nossa verdadeira natureza, o nosso ponto de encontro é olhar para essa natureza, voltar-se para essa natureza, né? Esse é o primeiro pilar da mulher cíclica, né? Olhar para essa terra, para essa grande mãe terra e perceber que nós, mulheres, temos as nossas raízes fincadas nessa terra, nesse grande útero, né? Nesse grande ponto de sustentação e vinculação. Quando olhamos para a natureza, nós vemos todas as fases do feminino, as 4 estações. Então nós vemos que as estações mostram, né, fases e momentos nossos, e que de uma estação nós vamos para outra, e dessa outra nós vamos para outra. Então nós estamos o tempo todo nessa grande ciclicidade, que começa na primavera, termina no inverno, e o tempo todo se repete, né? E o tempo todo qualidades são mostradas, né? Habilidades. A gente ali na natureza a gente consegue perceber, por exemplo, o que seria melhor para nós comermos, né? O que nos faria melhor como mulheres para comer naquela fase, naquele momento, né? O que nós poderíamos fazer naquele momento que seria melhor. Então é questão de ressonância, né? O segundo pilar da mulher cíclica é ressonância, né? Alinhamento e ressonância, né? Então, de que forma que eu me alinho e ressoo de acordo com essa natureza, né? Porque na grande maioria das vezes nós estamos ressoando internamente de uma maneira, mas aí nós vamos e fazemos de outra. Então nós, né, entramos em dissonância, entramos em desacordo, entramos em tensões, e aí que geram tantos e tantos e tantos problemas do feminino, né? Essa questão de tensão e dissonância, né? Nós não entramos na vibração adequada que já está aqui dentro, mas nós não temos tempo para olhar, né? O que mais encontramos também nesse discurso, por exemplo, dessas 4 historinhas femininas, é que nós vamos perceber que a grande maioria das mulheres viram e falam isso: eu não tenho tempo para, né? O tempo está me engolindo, a vida está me engolindo, e quando eu vejo, né, já passou o tempo demais, e esse tempo demais vai custar caro lá para frente, né? E não deveria, né? Não deveria custar tão caro. Por que nós mulheres, né, irmos atrás das coisas que nós queremos e vivermos da forma que nós desejamos precisa nos custar tão caro, né? Ela só nos custa caro quando nós estamos fazendo isso de forma linear. E quando nós entramos numa natureza cíclica, nós percebemos que nós podemos fazer as coisas com um potencial ainda melhor. Porque vai ter fase em que, se você fizer algo, você tem um potencial de sucesso muito maior, de convencimento muito maior. E outras fases que você tem uma capacidade de discernimento muito maior, de lucidez e clareza muito maior. Então, quando a gente, muitas vezes, muitas mulheres acham que elas estariam saindo perdendo se elas se voltassem para essa natureza cíclica, exatamente porque na tradição do paradigma de dominação patriarcal, isso é visto, né, o feminino é visto como algo fraco, como algo que muitas vezes é instável, é incerto, é inseguro,
talvez não seja, né, muitas vezes o veículo ideal para nós, né, almejarmos e conquistarmos aquilo que nós desejamos, o que não é verdade, né? Isso a gente só vai perceber quando realmente nos alinharmos e percebemos o potencial do nosso ciclo, né? O nosso ciclo é o nosso mestre, né? Terceiro pilar, né, dessa mulher cíclica. Então, o nosso ciclo é nosso mestre. Então, nós temos mensalmente um mestre, né? Mensalmente não, na verdade, diariamente, um mestre, né, nos orientando e nos guiando, né? Um guru ali falando por aqui, por ali, isso aqui é melhor, isso aqui não é. Ele está o tempo todo tentando nos direcionar, tentando nos alinhar com o que é melhor, né? Com o que ressoa melhor com a sua própria natureza, né? E quando a gente está tão enlouquecida, tão sem tempo para nós mesmas, tão focada ali nas coisas externas, não vamos ter como ouvir esse guru interior, essa guiança do nosso ciclo. E por isso que muitas vezes é tão difícil para as mulheres ouvirem a própria intuição, né? Elas estão tão sobrecarregadas por tudo na vida que não há espaço muitas vezes para ouvir essa intuição. E a intuição, ela está lá, só que muitas vezes por questões de nosso emocional está tão cheio e a mente está tão cheia que quando a gente acessa a intuição, ela vem confusa, porque a gente não tem esse espaço, né, para realmente discernir, entender e separar as coisas de isso aqui é minha emoção, é o que eu estou sentindo, e não tem a ver necessariamente com o direcionamento intuitivo, com o direcionamento dessa sabedoria interior. Porque quando nós falamos que o ciclo feminino é o nosso mestre, nós estamos falando que o nosso ciclo feminino é por onde nós acessamos a sabedoria inata feminina. E é essa sabedoria inata feminina que tem todas as respostas. Sério, todas. Tudo que a gente precisar está no nosso ciclo. Tudo que a gente precisa está sendo dito e redito e desenhado e às vezes mostrado em neon e às vezes esfregado na nossa cara todo o tempo, né? E quando isso fica tão sufocado e distante que o corpo fala, porra, eu tô tentando falar de todas as maneiras e não me ouve, vem a doença, né? Porque eu já imagina que eu tô já somando essas tentativas de notificação, vamos imaginar, né, uma entrega que está tentando ser feita e nunca tem ninguém lá para assinar, né? E aí falou assim, pô, já tentei enviar 5 vezes, não tem ninguém lá para receber esse grande presente que eu tô tentando enviar, então não quero mais, né? E aí a gente joga a toalha e vai ser feita a ouvida de maneira drástica, de maneira, né, muito mais visceral, né, e às vezes dolorosa, porque muitas vezes é na dor que a gente para ouvir a voz, né, do nosso corpo, ouvir as vozes do nosso útero, das nossas ancestrais, né, que estão tentando se comunicar através de nós, porque elas vivem em nós, e dessa sabedoria feminina que está com certeza tentando falar com você o tempo todo, ela nunca te abandonou, né? É a gente simplesmente que às vezes fala agora eu não tenho tempo para você, né? Então é uma questão de escolha, né? De ouvir ou não essa sabedoria inata feminina e perceber que ali temos tudo que nós precisamos, né? Eu gosto muito da frasezinha do Swami Dayananda que diz que nós somos o problema, mas nós também somos a solução, né? Então a solução ela está ali todos os dias e ela se repete todos os meses. Se você perceber, o seu ciclo te manda sinais iguais todos os meses e às vezes um pouquinho mais forte. E às vezes você fala, ai, mas está chegando a menstruação, eu vou passar por tudo aquilo de novo. Sim, vai passar porque você não ouviu da outra vez. Então você vai ficar passando até ouvir, até resolver, até acessar. Não precisa, o nosso ciclo, ele não precisa ser de sofrimento, de dor. Ele pode sim ser um ciclo de inspiração, de cura, né, de ressonância, de bem-estar. O bem-estar ele vai vir de ouvir o ciclo e viver de acordo com ele. Isso é a natureza cíclica. Eu vivo de acordo, não é assim a natureza? A natureza vive de acordo com as estações. A natureza vive de acordo com as fases da lua.
E aqui a gente entra no quarto pilar, né, que é nossas, né, relações com as estações, com as fases da Lua, né? A nossa relação com as estações e com as fases da Lua. Então nós temos em cima e embaixo esses dois pontos de apoio, né? As fases da Lua, elas estão o tempo todo nos mostrando e nos ocultando, né, aspectos do feminino. E aí nós percebamos que nós sempre estamos diferentes, mas ao mesmo tempo esse diferente ele se repete. Então há uma constância. Não há tanta instabilidade assim quanto se imagina. Essa instabilidade, loucura e todas aquelas crenças que vêm do patriarcado em cima do feminino, que é a visão distorcida do patriarcado do feminino, depreciativa muitas vezes, é que faz com que a gente olhe e vivencie o ciclo dessa maneira. Porque na verdade ele tem sim uma regularidade e uma repetição mês a mês. Que se você começa a olhar como um todo, você vai ver, olha, repetiu aquele determinado sonho, olha, eu tô sentindo aquela mesma coisa, olha, a gente começa a cair ficha, você fala assim, então tinha gente me enganando com relação a mim mesma, hein? Porque eu já me senti muitas vezes assim, tipo, estão tentando me enganar, estão tentando fazer com que haja uma guerra aqui dentro, sendo que não precisa, sendo que essa guerra é muito mais criada e colocada em nós do que de fato é, né? Muitas guerras são criadas. É claro que todos nós temos as nossas guerras, senão não estaríamos aqui vivenciando essa manifestação, essa existência. Mas essas guerras elas podem ser vivenciadas de outras maneiras, né? Elas podem ser interpretadas de outras maneiras. Então ali nas fases da Lua nós também vamos ver pitacos, na verdade, dicas do que funcionaria melhor para nós naquela fase. Agora nós estamos na fase cheia, então eu vou me expandir, então eu vou me relacionar. Pô, tá na fase de lua nova. Vamos aquietar um pouco, aquietar também é bom, aquietar pode servir para outras coisas. E a gente precisa entrar nesse fluxo e não atropelar ele, né? E falar assim, quer aquietar o quê? Não tenho tempo para aquietar, quem fica quieto aí, não tenho tempo para ficar sem fazer nada. A gente cria umas crenças muito fortes em cima, né, do que é natural, né? A gente olha para isso como se fosse algo horrível, né? Como se fosse algo que, né? Eu lembro que eu demorei muito tempo, eu sempre achava que tirar um cochilo às vezes era tipo, né, que eu vou ficar ali perdendo o tempo que eu poderia estar, né, como dizem aí, fazendo dinheiro, né? E o que a gente precisa fazer internamente, né? Não tem espaço, porque depois não vai ter dinheiro que vai resolver isso aí tudo não, né? Então a gente precisa ter uma adequação, não precisa ser tão radical assim, né? Aliás, a gente vai perceber que o radicalismo não funciona, porque cada um é cada um. Então, questões radicais generalistas, elas não vão nos ajudar, na verdade. Mas a gente tem que ter um norte. Ó, por aqui é assim, assim, assado. E aí a gente vai caminhando como mulher e vai sentindo como que é a nossa forma de caminhar ali. Isso que é legal, nós vamos tendo a nossa própria experiência, mas a experiência é diferente. Não é uma experiência assim de uma linha reta, é uma experiência que ela vai circulando, né? Às vezes eu tô lá para fora, às vezes eu mais para dentro, às vezes eu tô mais feliz, às vezes eu tô mais introspectiva, às vezes eu tô mais entusiasmada, às vezes eu não tô. Então eu vou aprendendo, né, a dançar conforme a música, né? E a não impor, né? É quase como se tivesse tocando samba. Ah, mas eu vou dançar rock, né? E por quê? Por que agora não pode ser dançado samba e no momento que é o rock, dançamos o rock, né? Tem momento para tudo. Esse que é o grande aprendizado da natureza cicla. Tem momento ideal para tudo. E aí fica incrível, porque nós vamos vendo que quando a gente faz aquela coisa naquele momento ideal, é tão melhor do que quando a gente fica tentando se esforçar e bater com a cabeça para fazer naquele momento que não é o ideal, né? E se a gente perceber na natureza linear, não importa, você tem que fazer agora, não importa. Não importa se você está com dor, não importa se você está, né, sofrendo, não importa se você está exausta e já faz 4 dias que você, né, mal consegue dormir, não importa. Mas se maqueia aí,
finge que tá legal e segue ignorando o seu corpo que tá desesperado, né? E aí eu tô tão desesperado que eu fico lá tomando café, tomando chá, tomando um monte de coisa para tentar ficar acordada, porque eu não consigo mais, disseram que eu tenho, né? Eu tenho que ficar. É obrigação, né? E como que a gente consegue achar um meio termo dentro disso, né? Para não chegar num lugar onde eu fico o tempo todo me violentando, o tempo todo me agredindo, o tempo todo me colocando numa situação limite que vai me gerar cada vez mais e mais problemas a longo prazo, né? Então a gente tem aí a nossa verdadeira natureza está na natureza, né? As relações que a gente tem com as estações e com o ciclo da lua, a questão da ressonância, a questão do ciclo ser o nosso mestre, e é ali que a gente vai aprender, é ali que nós vamos ter os nossos desafios e como superar os desafios. Tudo isso está no nosso ciclo, tudo isso está no nosso ciclo. Estou falando de verdade, de coração, tá tudo aqui, no seu ciclo, no seu sistema hormonal, nos avisos que o seu corpo tá. A nossa sabedoria inata é o nosso ciclo, ele está o tempo todo conversando com você, desejando o melhor para você. Ele não está contra você, por mais que você ache que está. Não está. Ele só vai estar contra você, só vai aparentar estar contra você quando nós estamos contra ele. Quando nós olhamos para ele e falamos, não posso estar emotiva agora. Não posso. Essa coisa de ficar emotiva, não consigo fazer nada se eu estou emotiva, né? Essa cólica, não dá pra ficar sentindo cólica. Merda sentir cólica. Se ficar sentindo cólica, eu não posso ficar fazendo. Então a gente fica o tempo todo, não pode, não deve, não quero. Então, percebe o parâmetro de relacionamento que nós temos com o nosso ciclo, que sim é construído aí de parâmetros que veem o corpo feminino como um problema, né? E aí a gente já entraria em discussões mais profundas, né? Outro pilar da natureza cíclica, da mulher cíclica, é, né, a cura da linhagem feminina. Então, nós mulheres, nós carregamos questões que vêm lá de trás, das nossas mães, das nossas avós, e se perde no tempo, né? Do feminino como um todo, né? Carregamos as dores do feminino, as feridas, as violências, né? Tudo isso aí que a gente já sabe que todas as nossas ancestrais, muitas vezes a gente não sabe conscientemente, não chegou até nós as histórias delas, mas muitas vezes chegou, né? A gente sabe de mulheres que passaram por N coisas, né? Que às vezes é até inominável, né? Muitas coisas ficaram em segredos por serem tão terríveis ou por acharem, né, ficarem com vergonha das coisas que elas passaram. Mas tudo isso também é experimentado dentro do nosso corpo, porque isso tudo vira crença. Crenças das nossas ancestrais, histórias das nossas ancestrais, vivências delas que vêm sendo reproduzidas através de nós. Então, muitas vezes, muitas das coisas que nós vivenciamos é de toda uma linhagem, né? É de todo um feminino maior que contém todas as mulheres. Então, quando nós entramos nesse processo, nos permitimos resgatar a nossa natureza cíclica, se alinhar com ela, isso vai ser uma prática diária, é diariamente se alinhando com a sua natureza. Porque, como dizemos, não é linear. Não é só porque hoje eu estou assim que amanhã eu vou estar, né? Cada dia é um dia, e cada dia é uma descoberta, é uma maravilha, é uma surpresa, no começo pelo menos. Depois você já vai se entendendo, e aí sim, né, eu vou começando a conseguir dirigir por essa estrada com mais confiança. Mas é um trabalho diário mesmo assim, né? A natureza se alinha diariamente com o que está acontecendo ao seu redor. Se hoje estava sol e de repente mudou o tempo, há um realinhamento daquela natureza, e não, tá chovendo, mas não quero, vou continuar vivendo como se fosse verão. Você acha que uma árvore faz isso? Né? Porque é o que a gente faz. Chega a ser até engraçado, né? O animal fala, inverno, não vou pra caverna, não vou andar lá não sei onde, né? Chega a ser meio estranho, meio engraçado, né, o que a gente faz, se a gente perceber assim, né? Eu gosto de usar as metáforas para imaginar as partes falando conosco, porque eu acho que se pudessem eles falariam algumas vezes assim, tipo, né? Por que você tá fazendo isso se isso não vai te fazer bem? E a gente sabe, mas a gente teima e vai lá, ou a gente não tem consciência e continua fazendo, né?
Então, quando nós entramos nesses trabalhos, nós entramos em trabalhos de cura do feminino, né? Quando nós vamos explorando mais profundamente cada mulher, com cada história, com cada vivência, com tudo que ela traz, como eu disse, não dá para generalizar. Cada mulher que chega comigo, por mais que ela chegue às vezes atendo 10 mulheres com endometriose, cada uma chegou naquela situação por uma coisa completamente diferente. Às vezes a gente encontra uma outra coisinha que pode ser igual, mas todo mundo é muito único. Todo mundo tem uma construção que levou a isso que é única, né? Mas 2 pilares que nós temos para fechar aqui são, né, os estágios e ritos femininos. Então as mulheres, elas vivenciam essa natureza cíclica desde sempre, desde o momento do nascimento até o momento da morte. Nós passamos por diversos momentos de ciclicidade, que antigamente eram os ritos femininos e que hoje estão sendo resgatados, né? Então, o rito do nascimento, né? Então, o parir, o se preparar para o parir, né? Para esse rito de passagem de você deixar, né? Sair de um lugar e se tornar, né? Mãe, esse canal que traz um ser ao mundo, e a maternidade, e depois, né? Esse ser que chegou vai passar, por exemplo, pela menarca, a primeira menstruação, e de que forma que a gente realmente introduz a mulher, né, nesse lugar, né, de deixar de ser menina e entrar, né, para ser mulher e para ser todas essas possibilidades. E depois, né, a primeira experiência sexual, né, por exemplo, o casamento, se é que houver. Talvez ela seja mãe, então entra de novo na gestação, no parir, na maternidade. Depois ela vai entrar na menopausa. Os lutos também, as perdas e lutos também são períodos, porque a questão do feminino é sempre essa vida, morte e vida, como diz a Clarissa Pinkola, Mulheres com os Lobos, essa ciclicidade do tempo todo nascendo, morrendo e renascendo, nascendo, morrendo e renascendo, que é o ciclo menstrual. A gente nasce, né, morre, renasce, nasce, morre, renasce. Então isso está com nós mês a mês e o tempo todo em ciclos maiores, né, até chegar na menopausa e depois chegar no momento da passagem, da morte. E assim as coisas recomeçam. A gente está nesse grande ciclo, por exemplo, que é o ciclo de samsara, né, de vida, morte e renascimento mesmo, de encarnações, por exemplo, se você acredita nisso. Mas independente disso, nós temos esses ciclos maiores. Lembra que eu falei lá no começo? Estação, primavera, verão, outono, inverno, lua crescente, lua cheia, lua minguante, lua nova. Então tudo é um grande ciclo. A vida é cíclica, né? A vida é um grande ciclo o tempo todo. E esse entendimento, essa compreensão de verdade, de dentro para fora, faz com que isso seja por si só um processo de grande cura, né? E o último pilar é, né, a questão de resgatar pedaços do feminino através das deusas, através das diferentes manifestações do feminino, que nós chamamos, né, de Shakti. Shakti quer dizer poder, então os poderes do feminino, né? Nós aqui temos diversos poderes, potenciais, capacidades, e as deusas, elas representam isso. E nós, como mulheres cíclicas, temos em nossa natureza pelo menos 4 diferentes poderes, 4 diferentes Shaktis que regem, né, cada uma dessas fases, que regem o período pré-ovulatório, ovulatório, pré-menstrual e menstrual. E quando a gente acessa essas 4 diferentes energias do feminino, nós estamos naturalmente entendendo e integrando essas diferentes energias. E isso faz com que nós, mulheres, possamos ser muito mais orgânicas na vida, muito mais integradas, né, a essas energias, porque elas têm diferentes desejos, vontades, necessidades, né? Elas podem nos direcionar para lugares de muita cura, de muito entendimento e muita compreensão. Então, porque muitas vezes a gente passa por alguns momentos, né, do ciclo que você fala, ai, mas eu não estou entendendo porque eu estou assim. Ai, eu não gosto de estar assim, eu gosto mais de estar daquele jeito. E aí a gente negligencia partes nossas, né? A gente coloca partes do feminino do ciclo ali, escondidinhos, né? Exilados. E tudo que fica exilado, tudo que fica negado, gera problemas, né? Porque tudo que é negado, tudo que é tampado, tudo que é abafado, gera problemas dentro de nós. Tudo que eu tento, não quero, né? É partes de mim que eu nego. E aí eu me fico incompleta.
E aí, por isso que a gente vê tantas e tantas mulheres que se sentem vazias, que se sentem, né, sufocadas, que passam por momentos, às vezes, de tristezas profundas, ou se isolam na sua mente, ficam só no racional para não sentir mais em um momento. É melhor não sentir, e aí se distancia de tudo que é sentir, que é processos do corpo, de tudo, né? Então a gente tem essas formas de fuga, né? E quanto mais a gente isola a parte de nós, mais fragmentadas nós ficamos e mais suscetíveis a todas as questões do feminino de dor e manifestação da dor em algum momento da vida vai surgir, óbvio, porque essa parte fragmentada vai querer, né, exigir o seu lugar em algum momento, porque ela realmente faz parte, né? Tem uma dinâmica ali, né, sistêmica rolando dentro de nós e uma parte não pode ficar negada, isolada ou esquecida, né? Então, quando nós falamos de mulher cíclica, é um programa que busca convidar todas as mulheres para esse lugar de agora eu entendo, né? Acho que as coisas, acho não, tudo que eu mais ouvi até hoje, depois que eu dei essas aulas para os grupos, outros quando eu expliquei isso de uma mulher uma a uma, nos atendimentos individuais, era tipo meio emputecida. Algumas falavam tipo emputecidas, a outras felizes, mas as frases geralmente eram as mesmas. Porque nunca ninguém disse ou ensinou isso para mim antes? Teria sido tão mais fácil. Por que eu fiquei sofrendo até agora sem nada disso? Aí eu falo, pois é, não deveríamos. Isso deveria ser algo, como sempre foi, um saber que é do nosso direito como mulheres do feminino e que deveria ser passado para frente. Então eu estou aqui para passar isso para vocês, assim como muitas mulheres ao redor do mundo estão fazendo esse mesmo trabalho. E muitas mulheres fazem isso ainda em seus lares. Avós ensinando para as filhas, que ensinam para suas netas e que assim continuam mantendo esse saber vivo aqui na Terra. Porque se estamos falando sobre ele hoje, quer dizer que ele não foi perdido. E que então o feminino está aqui ainda nos chamando, ainda esperando por nós, para poder nos ajudar a sermos mulheres mais felizes, realmente felizes, plenas, realizadoras, calmas, né? Não ver a calma como algo horrível, você vai continuar calma e vai ser ativa e vai entender melhor a si mesma e usar esses entendimentos para o seu melhor, né? Então aqui fica o convite para todas as mulheres que desejam conhecer, entender, aprender sobre a sua natureza cíclica, para se alinhar com a sua natureza e, através desse alinhamento, criar uma prática diária, através do seu ciclo, de cura, de resgate, de empoderamento e libertação de todos os sofrimentos que, de alguma maneira ou de outra, direto ou indiretamente, o feminino ainda carrega. Então, para você que topar mergulhar nessa aventura e nessa jornada, eu te aguardo no programa A Mulher Cíclica. Até mais.